Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos expor a palavra de Deus nesta hora e eu quero compartilhar nesse momento com você no livro de Gênesis, no capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O povo, nesta época, no início da raça humana, nesta feita após o dilúvio, o povo tinha apenas uma linguagem, um idioma, um dialeto. Falavam todos a mesma língua. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. O povo, pós o dilúvio, passou então a obedecer a ordem dada por Deus a Noé, quando assim as águas baixaram e Deus faz então uma aliança com Noé e diz: enchei a terra, sede fecundos e espalhai sobre a terra. Então, o povo estava exatamente realizando esta ordem de Deus. Estavam se espalhando por sobre a terra. E aí, na planície de Sinar, habitaram um povo ali. Agora no versículo 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então eles caminharam, estavam caminhando, partiram do Oriente, chegaram na planície de Sinar e começaram ali a fabricação de tijolos e de argamassas com um propósito. Vamos ver o que está escrito no versículo 4. Eu estou lendo Gênesis, agora o capítulo 11, o versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja só. Neste momento, o povo passou então naquela planície de Sinar a edificar uma cidade, e juntamente com esta cidade uma torre, a Torre de Babel, a Torre Babilônica, que também o título desse texto poderia ser a Torre do Alto Orgulho, porque as pessoas então passaram a construir uma torre com o propósito de tornar-se o seu próprio nome conhecido. Ou seja, era a soberba humana que estava em evidência. Quando se fala em poder, em soberba, o homem tem uma tendência enorme para querer ser
como Deus ou querer ser um Deus. Desde o início, lá no Jardim do Éden, veja só, a serpente foi tentar a Eva e disse: se você comer do fruto desta árvore, você será como Deus. Isso encheu os olhos de Eva. Então, o homem, por sua natureza, tem um desejo imenso de ter poder, de ter riqueza, de ter fama, de ter império, de ter domínio, de ter ser o melhor, de ter o seu alto orgulho. O homem, por sua natureza, ele auto se adora na maioria das vezes. E aqui nós temos na palavra de Deus um exemplo do homem construindo uma cidade. Com esta cidade, uma torre para chegar até os céus. Não é que aquela torre ia chegar até o céu, mas o pensamento é: vamos fazer algo muito grande, algo que chame a atenção, para que nosso nome seja lembrado, para que as pessoas comecem a dizer: ó, aqueles ali que fizeram aquela cidade foram homens poderosos, foram homens que foram capazes, homens que foram cheios de poder, de fama, de luxo. O propósito de se construir a Torre de Babel foi para que o homem se ensoberbecesse, o orgulho fosse posto em evidência. Era a adoração a si próprio. Agora vamos ler o versículo 5 de Gênesis 11. Então desceu o Senhor para ver a torre, a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor desceu, está dizendo, tentando nos mostrar de uma forma humana, de que Deus passou então a dar atenção àquele caso, àquela situação, àquela ocorrência. E ele passou a observar os homens que estavam ali, edificando uma cidade, construindo uma torre enorme para o seu próprio orgulho. Versículo 6 agora. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Ou seja, o povo está ali unido porque só tem um só idioma. E eles estão tentando construir algo que se torna um desafio para o meu poder. Porque só Deus que tem todo o poder. Só Deus que tem todo o domínio. E o homem ali queria alcançar características, queria alcançar uma posição que é única e exclusivamente de Deus. Só Deus pode ocupar o local de todo o poder, de todo o domínio. O homem não tem essa autoridade. Embora que ele pense que ele é poderoso, mas ele não tem essa autoridade. Ele não tem esse poder dado por Deus. Vamos ler o versículo 7 agora. Preste atenção que nós estamos expondo a Bíblia Sagrada. Deus continua falando: vinde, desçamos e confundamos. Perceba que as palavras utilizadas aqui por Deus estão no plural, indicando a Trindade divina. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas que formam o único Deus absoluto.
E ele disse, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então Deus começou então a atrapalhar aquela construção, atrapalhar aquele império, aquele monumento coberto de idolatria, de orgulho, de fama humana, de poder humana. Deus começou a atrapalhar aquela construção, confundindo o povo, fazendo com que cada um fale uma língua diferente. Aproximadamente no planeta Terra existem cerca, juntando idiomas com dialetos, cerca de 30 mil idiomas. É muito idioma. É muita gente falando muita coisa esquisita. O português, o tupi, o chinês, o japonês, enfim. São muitos idiomas. E naquele momento, aquilo atrapalhou aquela construção. Agora tem algo bem interessante. Vamos voltar para o versículo 6, que diz assim, E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E aí ele fala, isto é apenas o começo. Ou seja, Deus iria passar ali a multiplicar a linguagem dos homens. Cada um iria falar de um idioma diferente, e eles ficariam confundidos. Mas mesmo assim, Deus atrapalhando aquela construção, ali seria apenas o começo do que o homem estava prestes a fazer. Ou seja, futuramente ele iria continuar a ter o seu alto orgulho, ele iria continuar a querer ser o Todo-Poderoso. O homem, com o decorrer do tempo, iria continuar a querer ser igual ou melhor do que Deus. Então Deus disse, isso é só o começo. Nós vamos descer, vamos confundir a linguagem daquele povo, mas é só o começo. O desejo de poder que o homem tem vai permanecer. Ele vai estar sempre querendo fazer algo maior do que o próprio Deus. E aí o versículo 8 fala, Gênesis 11, 8. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, que no seu verdadeiro significado, Babilônia. E como a gente colocou agora, a Torre de Babel, podemos traduzir por a Torre do Alto Orgulho. Porque ali, continuou o versículo 9, confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então a ordem dada por Deus na sua aliança com Noé, de que o povo tinha que ser fecundo e se multiplicar, continuou. O povo naquele momento, naquele período, cessou com aquela ideologia de construir uma torre para a sua própria adoração, para o seu próprio ego, para o seu próprio orgulho. Mas Deus disse, é apenas o começo. O homem futuramente irá tentar fazer isso de novo. Agora, vamos conversar sério em relação a esse texto que nós meditamos nesse momento. Quantos de nós temos um orgulho na nossa vida? Quantos de nós agimos da mesma forma que esse povo ali naquela época agiu?
Pensamos que somos autossuficientes, pensamos que temos os talentos e os dons por causa da nossa capacidade, pensamos que não precisamos de Deus para nada, que esse negócio de Deus é só religiosidade, pensamos que somos melhor do que as outras pessoas, porque temos algum cargo, alguma posição, um bom trabalho, ou uma posição social melhor, ou porque tem um salário melhor. E colocamos dentro de nós uma espécie de Deus. Adoramos a nós mesmos. E construímos dentro de nós uma torre igual à Torre de Babel. A torre do alto orgulho. E Deus então olha lá de cima e diz: não é assim que tem que agir. Nós precisamos ter no nosso dia a dia a consciência de que necessitamos da misericórdia de Deus sobre nós. Que não somos absolutamente nada. Tudo na nossa vida depende de Deus. Por isso, arranque, meu querido amigo e minha querida amiga, do seu coração esse sentimento de soberba, esse sentimento de orgulho, esse sentimento de superioridade, de poder, de querer fama, de pisar no outro. Arranque de dentro do seu coração esta torre de Babel que você está construindo. E comece a olhar para Deus como soberano. Comece a se colocar na posição de servo diante de Deus. Na posição humilde diante de Deus. Porque Deus se agrada daqueles que o buscam com humildade, com sinceridade de coração. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida nesse dia. E que depois você continue a meditar no texto. Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o 9. Que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente. Muito obrigado você que ficou comigo até agora. E até a próxima oportunidade, onde estaremos mais uma vez expondo a palavra de Deus. Senhor te abençoe.